Pessoal, meu trabalho aqui nessa casa, basicamente, é evangelização espírita infanto-juvenil. Eu estou na coordenação com mais 2 pessoas, dividindo o trabalho de coordenação com mais 2, há um bom tempo. E nós temos evangelização agora. A evangelização que nós chamamos de mais completa, embora não seja efetivamente de tão diferente assim, é na quarta-feira e no domingo. Quarta-feira, 8 horas da noite, e domingo, às 9 horas da manhã. Por que é mais completa? Até por causa do tempo. Aqui nossa evangelização é 30 minutos, 35 minutos no máximo. No domingo chega até 1 hora, 1h10, dependendo da palestra. Que a criançada entra para a sala de aula às 9 da manhã no domingo. Depois, quando é 9h50 mais ou menos, aparece o passe e continuam até que acaba a prece final. E nós temos um programa temário muito bem feito, muito bem elaborado, baseado no Evangelho, para que a criança, o jovem, ao longo de 50 semanas, 50, 51 semanas no ano, leia de uma forma bem gostosa, bem lúdica, todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente para que nós consigamos colocar na cabeça dessas crianças sementes de bem, palavras de incentivo, palavras de amor, de auto-amor e outras coisas mais. Por quê? Bom, a primeira coisa muito importante é a frase que rege a minha vida já há um bom tempo. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? E hoje, mais ainda, isso estende à família, porque nós estamos vendo pessoas, famílias, casas, onde as crianças não ficam mais sob a inteira responsabilidade dos pais. Muito nós temos babás, pessoas que cuidam, professores, porque infelizmente no mundo de hoje, muitos pais estão delegando a educação dos filhos para a escola. Eu brinco muito, como diria meu irmão, né? Se um dia quando eu for ditador desse país, eu vou mudar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero mudar é o nome do Ministério da Educação. Porque, na minha opinião, não existe Ministério da Educação. O Ministério da Educação é a família. Existe o Ministério do Ensino, que o professor está ali para ensinar. Se eu tenho dificuldade de cuidar de um filho, como é que eu delego para um professor que vai cuidar de 20 ou 30 crianças numa sala? É muito mais difícil. Então é muito mais fácil eu cuidar do meu filho, levá-lo à escola pronto, educado, com bons ensinamentos. Então isso fica a cargo não só dos pais, de algumas pessoas que cuidam, mas principalmente hoje em dia de avós, de tios, porque tem muita gente sendo avô novo, com saúde, pronto, como eu sou avô, fui avô aos 45 anos de idade, tenho uma neta, 45 não, um pouquinho mais, tenho uma neta que hoje está com 8 anos, maravilhosa, que também vem comigo a evangelização. E ao longo desse período que eu comecei a trabalhar mais efetivamente na evangelização, embora eu já faça isso mais tempo, mas antes eu fazia algo mecanicamente. Aí como a coordenadora que trabalhava comigo antes era pedagoga, aí ela deixou de trabalhar com a gente por questões de saúde, entrou a Cidinha, que também é pedagoga, era empregada doméstica, fez uma carreira brilhante e atualmente está em Portugal, na cidade de Coimbra, fazendo mestrado em educação inclusiva. Então, embora eu seja administrador, técnico de telecomunicações, o que eu aprendi com crianças e com pedagogos ao longo desses 15 anos que eu estou aqui no Kardec, valeu a pena muito mais do que eu pudesse imaginar. E eu aprendi algumas coisas nas crianças que eu até gostaria de dividir com vocês, para que a gente consiga melhorar o mundo, mas melhorar também as crianças. Eu vi uma frase outro dia na internet, que eu achei interessantíssima. Muita gente está preocupada em deixar um mundo melhor para seus filhos, e pouca gente está preocupada em deixar pessoas melhores para o nosso mundo. A gente só preocupa em deixar o mundo melhor, só que nós preocupamos com o mundo melhor, mas não preocupamos com o nosso pequeno universo chamado família. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Uma das primeiras características que a gente nota na criança, desde a tenra idade, meses, quando a criança ainda está começando a sentar, é o egocentrismo. Ou seja, ela acha que o mundo vive em função dela. Tem uma tirinha que ele fala que ele está lendo para a amiga que a Terra gira em torno do Sol e isso demora 1 ano. Ele fala: o mundo gira em torno do Sol, você tem certeza? Eu achava que ele girava ao redor de mim. Então isso é uma característica normal da criança, porque a criança, ela está com o brinquedo, tem o tio, tem o avô que traz o brinquedo, ela quer tomar água, tem o tio, tem a mãe, tem a avó, tem não sei quem que traz a água para ela. O mundo está ali para servi-la. O mundo está literalmente para servi-la.
Essa mesma criança, se não tomarmos cuidado, vira um adulto egoísta. Vou dizer por quê daqui a pouco. Mas a grande vantagem do egocentrismo da criança é o amor próprio. É eu me amo, gosto muito de mim, não consigo viver sem mim. Quando a criança começa a trabalhar muito esse amor próprio e automaticamente tem um amor aos outros, a criança começa a ter uma vida um pouco diferente. É uma criança que, embora ainda seja egocêntrica, por causa dos cuidados que nós temos com ela, ela pode ser uma criança que não se torne egoísta. Ela pode ser uma criança que venha a aprender a compartilhar. E aqui na sala de aula, que ele está comigo desde os 3 anos de idade mais ou menos, né? E a gente nota que a criança pega um brinquedo na sala de aula e ela quer aquele brinquedo. Aquele brinquedo é dela e acabou, ninguém mais vai tomar aquele brinquedo dela enquanto ela quiser. Só que às vezes tem uma outra criança que quer. Então eu aprendi ao longo desse trabalho fazer o que a gente chama de contrato verbal com a criança. Eu digo para ela, ó, fica com esse brinquedo, ele é só seu agora. A hora que você não quiser mais, você empresta para ele. Porque daqui a pouco ela vai ver que tem um outro brinquedo mais interessante, e ela vai pegar aquele outro brinquedo e aquele outro brinquedo é dela. Só que quando eu fiz esse pequeno contrato verbal com ela, a hora que ela não quer mais que ela vê outro brinquedo, a primeira preocupação que a criança faz é chegar lá e falar, ó, agora está aqui o brinquedo que eu não quero mais, pode brincar com ele. E ela vai procurar outro. Então ela aprende não só a compartilhar, mas aprende também, assim como eu fiz esse pequeno contrato verbal com ela aprende a pedir para o outro. A hora que você não quiser mais brinquedo, você deixa eu brincar. A hora que o outro deixa, ele pega e passa esse brinquedo para ela. Então isso vira um círculo virtuoso. Fica algo gostoso na sala de aula, porque a criança aprende a compartilhar. E, gente, nós temos 1 hora por semana com a criança. Se eu consigo fazer isso com uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, em 1 hora de aula, certamente eu, como pai, consigo fazer isso com a criança, que eu fico 10 horas por dia com a criança. Fim de semana, muito mais. Então, trabalhar o amor à própria criança, o brinquedo é dela, ela está com o brinquedo. Mas na hora que ela não quiser mais, que ela não for brincar mais, ela compartilha com o outro. Então, ela tem o egocentrismo porque ela acha que aquilo é dela. Mas na hora que ela não quer, ela pode emprestar, pode ceder, pode até dar para outra criança. Isso é a grande vantagem de trabalhar dessa forma com a criança. O que é o egocentrismo? São pessoas que são centradas em si mesmo. Um grande problema. O adulto que é exageradamente egocentrismo, ele sofre, a criança também, né? Sofre muito quando ele não recebe aquela atenção desejada. Então a criança quer alguma coisa, alguém não dá, ela chora. O jovem quer alguma coisa, não dá, se ele aprendeu que o mundo serve a ele, ele é uma criança que pode ter uma série de efeitos colaterais, principalmente as crianças que são muito mimadas, em que nós atendemos tudo. Quando eu tive meu segundo filho, ele começou a falar aos 2 anos de idade. E o médico, a gente foi atrás, porque de repente a criança tem problema. Ele balbuciava alguma coisa. E o pediatra falou, olha, não tem problema, isso é síndrome do segundo filho. Porque você já sabe o que o outro pedia e você entrega para ele antes que ele peça. Então ele não tem necessidade de pedir, não tem necessidade de se comunicar. Claro, com 2 anos de idade esse garoto começou a falar. Aos 3, se ele tivesse uma cota de palavras na vida, ele já tinha cumprido a cota dele. Que ele não parava de falar, falava mais do que o primeiro. Que ele aprendeu a falar, inclusive, corretamente quando ele começou. Já começou tagarelando. Então, se a gente não trabalha isso aí, esse egocentrismo aliado a um altruísmo da criança, se a gente não trabalha, as crianças sofrem porque começa a ter um problema, e isso é uma das grandes causas de espíritos, de pessoas depressivas, quando ela não tem isso atendido. Como é que eu trabalho isso? Simplesmente mantendo o contato com a criança. Mas eu trabalho 10 horas por dia, vejo meu filho meia hora antes dele entrar na escola e 2 horas antes dele dormir. Aí eu gosto muito de uma frase, que na verdade são os 2 últimos versos do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, se eu não posso estar com o meu filho 24 horas por dia, só me resta 1h30, 2 horas, essas 2 horas que eu vou estar com o meu filho, tem que ser a hora que eu estou com o meu filho. Não vale chegar em casa, sentar à frente do computador, ficar na internet ou ficar fazendo o trabalho que levou para casa. Porque essa criança, ela não vai ter aquilo que ela atende. E isso pode ter um problema grave no futuro da criança, porque ela não teve a atenção necessária.
E nem sempre o que a criança precisa é a atenção material. Ela precisa de atenção emocional. A gente vê criança chegar aqui com a gente, que ela tem uma carência emocional muito grande. E o grande, não vou nem dizer perigo, mas uma coisa que pode acontecer, que pode se tornar perigosa, é quando a gente dá atenção para essa criança, porque aqui são 3 evangelizadores numa sala, com 15 crianças. Então a gente pode dispensar um pouco mais de atenção aquela horinha por semana que nós estamos com ela. Já vimos criança que começa a transferir até o processo de recomendações e obediência para o professor. Crianças que chegam em casa e falam, pai, você não pode fazer isso. Por que não pode? Não, porque a tia falou que você não pode. Ou então a criança, o pai que falou alguma coisa, a criança fala, vou contar para a tia que você fez isso. E chega aqui, a tia, meu pai fez isso, assim, assim, conta direitinho, literalmente o que o tio fez. Isso é coisa comum entre as crianças, principalmente quando falta essa atenção. Uma das coisas que nós aprendemos aqui na casa é que o pai tem que assistir aula com o filho. Claro, não é toda semana, porque não tem nem espaço para isso. Mas 2 vezes por ano, em março e em agosto, nós fazemos uma aula específica. Em março a aula é sempre sobre o Evangelho no Lar, e em agosto a aula é sempre sobre união familiar, dentro da estrutura espírita. Nós levamos os pais para assistir aula com os filhos. É um dia que é um tumulto lascado, né? Porque imagina, 15 crianças com 15 pais, são 30 crianças numa sala com 3 evangelizadores. Mas nós fazemos isso primeiro, para que os pais entendam como a importância do nosso trabalho. E mais ainda, para que os pais compreendam a necessidade de estar junto com o filho, pelo menos de vez em quando. E ali é interessante, porque aí a criança às vezes demonstra uma falta de atenção, ou até mesmo demonstra uma atenção positiva que os pais têm. Os 2 extremos sempre vai aparecer. No capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, claro, vem do Evangelho de Cristo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa frase vem de Jesus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, que é isso que está a lei dos profetas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Só que a criança que não aprendeu, dentro do processo daquele egocentrismo dele, a amar como ela deve amar, e amar é uma coisa diferente, porque muitas vezes o pai pensa que amar é prover. Então a ausência do pai, ele chega em casa à tarde com um brinquedo, para a criança brincar e deixá-lo desocupado. Muitas vezes a gente percebe que é isso que acontece. Existe uma história contada que um certo pai precisava fazer um trabalho em casa e o filho estava atrapalhando. Atrapalha, 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 o pai brinca, o pai faz isso, o pai vem aqui, o pai vai lá, e o pai não podia ir. Aí o pai pegou uma revista, uma página de uma revista grande, que tinha desenhado o mundo, o planeta Terra. E ele catou e picotou em pedaços pequenos, falou, filho, o pai vai dar um presente agora no brinquedo, um quebra-cabeça. Aqui está o mundo destruído, quebrado, tudo em pedaços, eu quero que você conserte o mundo. E deixou a criança no chão, com um rolo de durex, e falou, conserta o mundo para a gente. O pai falou, bom, estou livre dele agora até às 10 da noite, né? Está hora de dormir. Não deu 30, 40 minutos, a criança chega com aquele papel todo colado de pedacinho de durex, pai, está aqui, ó, consertei o mundo. Nossa, filho, mas você conhecia o mundo? Sabia como é que era? Não, não sabia. Mas como é que você consertou? Não, pai, que eu vi do outro lado e tinha a cara de um homem, uma pessoa. Eu sei como é que é uma pessoa. Então eu consertei o homem, virei o mundo, ficou consertado. Quer dizer, é uma história que não precisa consertar o mundo, basta consertar o homem. Quando nós conseguimos atingir o homem nessas atitudes de respeito, principalmente de autorrespeito, de amor a Deus, que a gente aprende na evangelização e também em várias situações da vida nós podemos passar para a criança, nós também aprendemos automaticamente a consertar o mundo. O egocentrismo, ele tem um caminho vermelho, ruim, que pode levar ao egoísmo. Se a criança é atendida em tudo, ela vai querer ser atendida em tudo, como jovem e depois como adulto também. Mas nem sempre a sociedade pode atendê-lo. Então, vira um egoísmo. Pelo contrário, tem um caminho melhorzinho, verde, que é o caminho do egotismo. Egotismo é outra palavrinha também diferente, que significa eu me valorizo, eu me amo, eu gosto de mim. É a valorização do ego, de si mesmo. Quando eu gosto de mim e quero bem a mim, para que eu consiga viver bem, eu também quero o bem da sociedade que me cerca. Porque se a pessoa sabe que ela vai estragar alguma coisa, e essa coisa depois vai voltar contra ela, como eu estava conversando com um amigo aqui na frente, a vida às vezes cobra caro por nossos erros.
Então, pessoas na tenra idade, com o vício do cigarro, com o vício da bebida, até com o vício das drogas ou coisas piores, com excesso alimentar e tudo mais, a pessoa, na verdade, está danificando a máquina que ela tem. Ela está prejudicando o organismo físico que ela tem, o veículo que ela usa para reencarnar. Então, o pai tem que ensinar para a criança que é importante que ela tenha um corpo saudável, e não saudável com remédios. Porque alguém fala assim, se eu for gordo, eu tomo remédio e emagreço. Se eu tiver problema de crescimento, eu tomo remédio e cresço mais. Eu não preciso ser ginástica, não preciso fazer exercício. Muita gente pensa assim. E aí, claro, vai usar droga, mas como o nome sugere, é uma droga, é um remédio. E esse remédio sempre tem um efeito colateral. Praticamente não existe remédio sem efeito colateral. Aliás, por incrível que pareça, eu fiquei sabendo há uns tempos atrás, de um remédio que tinha um efeito colateral, esse remédio não atingiu o objetivo que o laboratório queria, aí o laboratório deu outra visão para o remédio e passou a trabalhar exatamente o efeito colateral. Na década de 80, se não me engano, na década de 90, surgiu um remédio que era um remédio que diminuía a libido, a vontade sexual dos prisioneiros das prisões. E iam utilizar isso porque você diminui essa libido, essa necessidade de sexo, você consequentemente baixa a bola dos indivíduos, eles ficam mais calmos, altera a taxa hormonal. Só que isso, os direitos humanos, pessoas que não gostam disso, claro, bateram forte porque isso aí é uma forma de castrar o indivíduo. Depois esse cara sai da cadeia, não vai conseguir ter uma família, porque ele vai ficar sem a necessidade da reprodução da sociedade humana, da reprodução do ser humano. Só que esse remédio tinha um efeito colateral, que ele aumentava o crescimento de pelos. Claro, o laboratório, como não podia usar o remédio para aquele fim, mudou um pouco a fórmula do remédio para que fosse usado um remédio contra a calvície. Aí o efeito colateral é a diminuição da libido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque grande parte dos remédios tem efeito colateral. Então a criança tem que aprender a ter vida saudável, alimentação saudável, hábitos saudáveis, não só físicos como emocionais. Porque, claro, se a criança é tensa, nervosa, porque os pais não atendem o que ela quer, e temos muita criança que vem aqui com esse problema, a criança quer, o pai não atende, a criança quer, o pai não atende. E tem caso de criança que fala assim, tia, eu pedi um brinquedo tal de Natal e meu pai não deu. Mas por que teu pai não deu? Não deu porque ele falou que não tem dinheiro. Mas ele está querendo comprar um carro novo. A criança vê tudo o que está acontecendo e a gente percebe que as crianças de hoje em dia têm uma capacidade de arguição, um senso de observação muito maior do que as crianças da década de 60, 50 e 70. Eu não posso ter hoje os parâmetros de criação com a criança nascendo agora, com 2 anos, 3 anos, 10 anos, como meu pai teve comigo na década de 60. A sociedade mudou, houve uma evolução, não só física dos seres humanos, mas também houve uma evolução do próprio espírito que cresceu, que melhorou. E como eu disse outro dia aqui nessa casa, é sabido no meio espírita que desde a década de 80 já estamos tendo espíritos que já foram espíritas numa reencarnação anterior, que vieram nessa para continuar um trabalho. Então nós temos que conduzir essas crianças aos ensinamentos e buscar com que essas crianças tenham a melhor vida possível aqui. O aprendizado da criança, principalmente, é a criança vê, a criança faz. E o americano tem uma frase, children see, children do, que é exatamente, a criança aprende, a criança faz. É o primeiro processo de aprendizado da criança, é o aprendizado. Não adianta, a criança vai imitar pai, vai imitar mãe, vai imitar tio, vai imitar ator da televisão, vai imitar apresentador de televisão. Ela vai imitar quem ela admira. Então é bom que essa criança tenha um bom exemplo chamado pai, um bom exemplo chamado mãe e família como um todo, para que ela faça coisas boas. Algumas imagens disso, da criança vê, a criança faz. Então, a criança vê, a criança faz. A criança vê, a criança faz. Isso, inclusive, recentemente foi um comercial que rodou com essa imagem. A criança vê, a criança faz. A criança vê hábitos saudáveis, a criança vai ter hábitos saudáveis. O aprendizado e a imitação é a principal arma de aprendizado do ser humano na tenra idade. A criança vê, a criança faz. Pais felizes, filhos felizes.
Só que a gente tem que tomar cuidado com a palavra felicidade, porque a felicidade hoje em dia está sendo muito mal interpretada. Grande parte das pessoas acha que a felicidade são momentos de alegria e só. Vai ter momentos que nós vamos estar tristes. E é muito importante, outro dia eu falei para a garotada da pré-mocidade, a gente costuma confundir muito a palavra otimismo com a palavra entusiasmo. São palavras distintas. Na verdade, otimismo é uma palavra que indica um alto astral, mas ela tem um antônimo chamado pessimismo. A palavra entusiasmo, ela vem do grego e quer dizer em, é dentro, theos, que é Deus. É eu ter Deus dentro de mim. Então, quem tem entusiasmo, não existe a palavra desentusiasmo, não existe antônimo no entusiasmo. Ou estou com Deus dentro de mim, ou estou suscetível às coisas ruins que acontecem por aí. Então, o otimismo é um estado de espírito do indivíduo. O entusiasmo é um estado do espírito. Mesmo que eu passe momentos em que me leve a ser pessimista, se eu sou uma pessoa que tem entusiasmo, eu consigo passar por cima daquilo, mesmo que não resolva a situação, mas eu consigo ter a vontade de lutar, a vontade de batalhar, a vontade de recuperar o meu entusiasmo, de recuperar o meu otimismo até. Então é muito importante que nós tenhamos essa noção. Criança em ambiente saudável é criança saudável e, mais ainda, vai multiplicar isso para frente e vai passar não só para os futuros filhos, mas até para os colegas da escola esse ambiente saudável. Eu vejo crianças corrigir as outras crianças, dizendo, não, você não pode fazer assim. Mesmo que teu pai tenha feito isso, você não pode fazer isso porque não vale a pena. Ou porque não pode, porque você vai estragar seu corpo, você vai estragar sua mente. É comum encontrarmos crianças corrigindo outras crianças com relação ao comportamento, principalmente. Há algum tempo atrás, eu vi um estudo de um psicólogo americano, e ele fez uma recomendação muito grande. Leve seu filho para pescar. E eu até usei a minha interpretação, né? Leve teu filho para empinar pipa. Mas o levar para pescar, gente, não é passar na loja, comprar a tralha pronta, vai no Pesca e Pague, fica o pai aqui, o filho lá, e cada um faz o que quer. Não. Porque a pesca em si, você tem que preparar a vara. Tem que amarrar a linha na vara, ou enrolar essa linha no molinete. Você tem que colocar um anzol, colocar chumbada, tem que iscar. Então não é fazer para o filho aquilo, ou ter alguém que o faça. É você fazer com o filho. É você fazer a pipa sentado no chão, com a vareta, com cola. Garanto que uma criança de 3 anos, a primeira pipa vai sair uma bagunça. Não vai subir, vai ficar torta, vai ficar pensa. Porque a criança vai interferir, vai colar errado. Deixa colar errado. Aquela pipa não funcionou, quebrou a linha, foi embora, não tem importância. Faça outra pipa. Não é o ato de empinar a pipa que é importante, mas principalmente o ato de fazer a pipa, de fazer o estilingue. Claro, tem que ensinar para não matar passarinho, para acertar latinha de cerveja, latinha de refrigerante na cerca, semear mamona pela cidade toda, sabão de macaco. Mas são brinquedos de criança. A gente percebe que as crianças deixaram de ser crianças para serem mini complementos eletrônicos dos jogos que ela tem em casa. Porque nós usamos a babá eletrônica, que é a TV, nós usamos a babá eletrônica, que é o joguinho, que é o game, que é tudo aquilo. Claro, criança gosta de videogame? Gosta. Experimenta uma hora brincar de videogame com o filho. Ainda mais se for daquele que tem que dançar, chacoalhar a mão, que ele... melhor ainda, vai cansar tanto quanto ela. Vai para a cama os dois extasiados, mas felizes porque estão fazendo a coisa junto. Principalmente a criança faz aquilo que aprende até com relação ao Evangelho. A criança que senta com os pais para fazer o culto do Evangelho, não, eu coloco ele na sala para ele ver televisão enquanto eu faço o culto aqui. Gente, o culto do Evangelho é em família. Se o culto do Evangelho é em família, por que meu filho vai ficar vendo a televisão? Então o melhor é sentar todo mundo, mas ele não gosta. Insista, com calma. Não precisa fazer na mesa. Vai até a sala, filho, vamos ligar a televisão agora para a gente ler o Evangelho? Assim que terminar, a gente liga. Dá uma esticadinha no Evangelho. Eu tenho um amigo meu, colega de trabalho por mais de 20 anos, e ele muito católico, depois que aposentou, resolveu fazer o seminário. Fez seminário, aí ficou viúvo, continuou no seminário, foi nomeado diácono, hoje ele é padre. Uma grande pessoa, muito religiosa, e ele é um padre diferente, porque ele foi casado, teve 2 filhos, hoje ele tem 2 netos. Então é um padre que não pode falar que é filho do padre, porque o filho dele é filho do padre, a filha é filho do padre, mas ele foi depois de ficar viúvo. E num dia,
da pregação que eu fui à igreja ver uma missa desse grande amigo meu, ele falou assim, eu queria que você dar uma sugestão para vocês. E eu vou passar a sugestão para vocês. Escolhe um dia da semana e chama a família toda. Filhos, netos, nora, genro, chama todo mundo. E a mãe faz aquele franguinho, de preferência não no domingo, que domingo todo mundo está junto. Faz numa quarta, faz numa terça, um dia qualquer. Chama todo mundo, faz um franguinho com arroz, um macarrãozinho, senta lá. Mas, antes de mais nada, sentem-se à mesa, desliga a televisão, desliga a rádio, desliga a tablet, e senta e pergunta como é que foi o dia, como é que está a semana. Faz essa comunhão da família, crie na família o dia da família, pelo menos uma vez por semana. Mas diferente do domingo, que é o dia da cervejada, que é o dia da caipirinha, que é o dia de tudo aquilo. Escolha o dia da semana e faça isso. Recomendação de um amigo meu, gostei muito dessa recomendação, e repasso a vocês. É gostoso a gente pegar um dia da semana para ler o Evangelho, mas vamos pegar um dia também para ser o dia da família. Não precisa ser o franguinho com arroz, não. Pode ser sentar num canto, sei lá, comer uma pipoca, conversar principalmente. Porque em casa de gente, família grande, que tem mundo eletrônico nessa família, as pessoas conversam pelo WhatsApp. Perdemos a comunicação verbal, perdemos a comunicação visual. Então a criança está no quarto, a mãe está na cozinha, manda um WhatsApp dizendo que a janta está pronta. Ela vai lá, pega a janta, faz o prato, volta para o quarto. Depois passa um WhatsApp para a mãe dizendo que já comeu, que o prato está lá, a mãe vai pegar o prato para lavar, para levar para a pia para lavar. Cuidado com isso, tá? A tecnologia, de uma certa forma, ela aproxima as pessoas. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, nós falamos N vezes por dia. Mas aqui em casa a nossa conversa é verbal. A nossa discussão é verbal. Tem um irmão que mora em Brasília, quando nós estamos em casa, a nossa conversa, e às vezes até inflamada, é verbal. Muito abraço, muito bate-papo, porque isso é importante. Mas o Evangelho é o mais importante ainda, porque nós sabemos que quando nós fazemos o culto em casa com regularidade, nós conseguimos criar na nossa casa uma proteção, como se fosse uma abóbada, como se fosse uma bolha. E lá dentro, a família fica protegida das más influências, pelo menos dentro do lar, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Então é muito importante isso, e é claro, como eu disse agora há pouco, a aula de março, no último domingo, na última quarta-feira de março, todos os pais vão para a sala de aula com seus filhos. É até complicado, porque tem pai que tem 3 filhos ou 2, e aí tem 3 salas, vai um para cada sala, escolha, tira no par ou ímpar, decidam, e o pessoal leva na brincadeira e faz a escolha e vai participar lá com os pais. A oração, eu sempre falo para os pais, vai deitar com a criança, faz uma prece rapidinha, para que ela tenha aquele momento de desaceleração na hora que vai chegar na cama. Porque tem gente que tem aquele brigueiro o tempo todo e não sei o que, e vai para a cama se não te bate, etc. e tal. Não. Não mande a criança para a cama, principalmente criança de 2, 3, 4 anos. Não mande a criança para a cama. Leve a criança para a cama. Meu filho mais velho, quando era pequeno, eu comprei uma coleção de livros chamada Uma História por Dia. São 365 livros. 365 histórias em 4 livros. Lia para ele, são histórias de primavera, verão, outono e inverno, toda adequada a cada estação do ano. E a grande alegria que eu tive é que quando nasceu a filha dele, a primeira coisa que ele fez foi pegar essa coleção, levar para casa e fazer leitura com ela. Então minha neta está vendo as mesmas histórias que eu vi com o pai dela. Isso é uma coisa muito gostosa. Essa frase de muitos chamados, poucos escolhidos, na verdade todos nós somos chamados. Só que tem um detalhe, não é poucos escolhidos, é poucos que se escolhem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E onde está essa vontade? Nos 10 mandamentos, na lei trazida pelos profetas e principalmente nos ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe. Agora, grande parte das vezes o pai não tem o tempo, não tem a disponibilidade de passar isso para a criança. E por que não trazer a criança ao centro espírita? Então vamos recomendar a vocês, levem suas crianças às aulas de religião. Um colega nosso que não frequenta nenhuma religião, primeira frase que ele disse quando eu falei de religião, ele falou assim, toda religião é castradora, toda religião é limitadora. Eu concordo que ela seja limitadora, mas não castradora. E é limitadora por decisão. E graças a Deus nós temos uma religião que ela é limitadora no seguinte sentido. Cuidado com aquilo que você faz. Que existe uma lei chamada lei de ação e reação. Na verdade essa é uma lei física
de Isaac Newton, que nós estudamos ela na doutrina espírita. Se eu tenho agora uma situação física ruim, alguma coisa eu danifiquei na minha máquina física. Se eu tenho agora uma situação boa, uma situação legal, eu cuidei bem da minha máquina física. Se eu estou passando por uma situação complicada, mental, espiritual, qualquer coisa, certamente eu fui atrás daquilo. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com o efeito e não com a causa. Então, a pessoa chega no centro e fala assim, hoje eu estou precisando de um passe. Outro dia eu perguntei, por que você está precisando de um passe? Não, porque eu estou meio perturbado, mas está perturbado como? Não, porque eu estou tomando as decisões erradas. Opa, peraí, você está tomando decisões erradas. Por quê? Você sabe que é errada? Sei que é errada. Então, por que tomou? A religião nos vai dar, com os ensinamentos, principalmente de Cristo, e claro, complementado pela doutrina espírita, nos vai dar parâmetros de decisão. Quando eu começo a pensar com relação ao meu futuro, eu tenho que cuidar de mim de uma forma diferente. Quando eu começo a pensar que eu quero ser melhor a cada dia, e é isso que Kardec fala, você conhece o espírito não pela pureza, porque eu duvido que esteja encarnado entre nós algum ser totalmente puro. Um espírito puro não precisa de reencarnação. Então nós somos espíritos em aprendizado. E nós conhecemos o espírito pela capacidade que ele tem de trabalhar em si mesmo para essa reforma íntima. E a religião, desde a mais tenra idade, principalmente na infância, por quê? Até os 7, 8 anos é o período que a criança está mais receptiva ao aprendizado. É por isso que a criança é alfabetizada até os 7, 8 anos. Alfabetizar um adulto de 30 é complicado, de 50 mais complicado ainda. Alfabetizar uma criança, ela aprende automaticamente, mecanicamente, com uma facilidade muito grande. Então é importante que nós não só levemos a criança ao aprendizado curricular, mas também ao aprendizado religioso. E é claro, nenhuma árvore boa dá maus frutos. Pode até ter um frutinho meio torto assim, mas o sabor vai ser bom. Agora, se a árvore é má, ela vai gerar maus frutos. Queremos que nossos filhos, netos e sobrinhos gerem maus sentimentos, maus frutos, maus procedimentos? Não. Então vamos trabalhar para que essa árvore produza coisas boas. Bom, a gente fala muito de palavras, o poder das palavras. Tem algumas imagens interessantes. Algumas palavras sufocam. Algumas palavras ferem, machucam. Por outro lado, algumas palavras boas acalentam. Não só no falar, mas no ler, no transmitir. Até porque muitas vezes quando nós falamos uma palavra ruim, nós jogamos também uma carga fluídica muito ruim. Quando nós falamos uma palavra boa, a nossa carga fluídica é boa. Uma frase de efeito que vale a pena fazer a pessoa refletir e se melhorar. O Salvador disse numa palestra aqui há alguns tempos atrás, existe um estudo dentro da área de psicologia chamada programação neurolinguística. São palavras que são usadas para que a pessoa se reprograme mentalmente. Ele disse que Deus, nos 10 mandamentos, não foi muito bom de programação neurolinguística, de PNL. Porque dos 10 mandamentos, 9 fala a palavra não. E a gente pergunta o seguinte, vou falar uma coisa, vou dar uma ordem para vocês agora e quero que vocês obedeçam. Por favor, não pensem num elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que todos pensaram. Porque a palavra não, ela tem um efeito, primeiro você quer burlar esse não, para depois você raciocinar e respeitar. E muitas vezes já foi. Então, use a palavra que conforta. Bem-aventurados os puros de coração. Mas para ser puro de coração, eu tenho que aprender a ser puro de coração. Eu tenho que ter na minha mente bons ensinamentos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não queremos nós ficar nesse planeta e cuidar dele direitinho para nós, para ter um futuro cada vez melhor aqui. Vamos trabalhar para viver bem nesse planeta. E os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse texto é da Meimei, numa obra, e eu gosto dele. Dizes que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandone às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu caminho. Suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do seu carinho. Ensina-me o trabalho e a humildade,
o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim, orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. E um dos trabalhos mais gratificantes da minha vida, além profissão, até além família, é a evangelização. Por quê? Nós conseguimos aqui em 1 hora ajudar pais, ajudar mães, avós, amigos, melhorar o caráter das pessoas. Plantamos semente para que esses seres no futuro consigam ser melhores, consigam respeitar mais e consigam também ser mais respeitados. Importante, nós temos hoje aqui nessa casa uns 45, 50 evangelizadores. Mas com certeza temos vaga para outro tanto. E eu gostaria de convidá-los, quem tiver com vontade, quem quiser conhecer, não precisa se tornar evangelizador, aquela porta lá na quarta-feira à noite, no domingo de manhã, ou aqui na quinta-feira, atrás da cozinha, nós temos a nossa evangelização. E temos todo um processo de aprendizado para que a pessoa consiga, ao longo de 10, 15, 20 semanas, começar a transmitir o ensinamento. Mesmo aquela que fala assim, não tem jeito com criança, eu não sei ensinar. Jeito com criança, todo mundo tem, e ensinar, todo mundo sabe. O ser humano é o único ser que consegue ensinar. O cachorro consegue aprender, mas um cachorro não ensina para o outro. Um cachorro aprende o hábito do outro, mas não porque o primeiro ensinou. O ser humano é diferente, o ser humano trabalha ensino e aprendizado. Então, quem quiser trabalhar conosco está convidado, e mais ainda, nós vamos começar agora a ter, pelo menos uma vez por ano, aqui em Rio Preto, um encontro regional de evangelizadores. O nosso vai acontecer, organizado pela USE, coordenado pelo pessoal do Kardec, dia 20 e 21 de fevereiro, está no nosso site, acho que o Alan já colocou uma hora dessa já. Então, estão todos convidados a cuidar dessa tarefa comigo e mais outros 25 ou 30. Muito obrigado pela presença de todos vocês.